Você sabia que existem lugares onde ninguém mais pode viver? Onde não há escolas, nem vizinhos, nem sinal de vida, só silêncio, ruínas e perigo? Enquanto o mundo cresce, há regiões inteiras sendo apagadas do mapa. Cidades evacuadas, vilarejos engolidos pela natureza e zonas de exclusão onde entrar é proibido, pois pode ser fatal. O que leva um lugar a ser abandonado? Guerra, radiação, clima extremo, colapso econômico ou simplesmente a certeza de que é impossível continuar ali? Neste vídeo, vamos visitar os lugares mais abandonados da Terra. Número 1. Ilhas esquecidas. Quando o mar toma o que era nosso. Em pleno século XXI, ainda existem lugares no mapa sendo lentamente engolidos pelo mar. E não é figura de linguagem. São ilhas pequenas, isoladas, muitas vezes paradisíacas, que já abrigaram vilas inteiras, tradições seculares e histórias que se perderam com o sal. E agora, pouco a pouco, elas desaparecem, em silêncio. Um dos exemplos mais emblemáticos é Tuvalu, uma nação insular no Pacífico. Com uma altitude média de menos de 2 metros acima do nível do mar, Tuvalu está literalmente afundando. O avanço das águas é implacável. As marés invadem as ruas, destroem plantações e corroem os alicerces das casas. Não é mais uma previsão distante, é o presente. E os habitantes sabem, se nada mudar, terão que partir. Não por escolha, mas por necessidade. Outro exemplo é Kiribati, que também enfrenta o mesmo destino. Composta por atóis baixos espalhados pelo Oceano Pacífico, essa nação já comprou terras em outros países para preparar a migração futura de sua população. O governo tem um plano real chamado Migração com Dignidade. A ideia é simples e brutal. Se o país desaparecer fisicamente, o povo e a cultura sobrevivem onde der. Além desses dois exemplos, temos também as Ilhas Carteret, na Papua Nova Guiné, que foram uma das primeiras ilhas a experimentar o que significa ser refugiado climático. Seus moradores, que viveram por gerações em harmonia com a terra e o oceano, já foram forçados a migrar para o continente. Deixaram para trás tudo o que conheciam, não porque queriam, mas porque o mar tomou o que era deles. Até a água doce se tornou salgada. Mais ao norte, nas Ilhas Marshall, o medo de submersão já transformou a rotina. Os moradores vivem construindo diques improvisados, tentando conter um avanço que não dá trégua. A capital Majuro está em risco. Enquanto isso, o governo negocia com países como a Nova Zelândia e os Estados Unidos sobre futuros acordos de reassentamento. Mas como você convence uma população inteira a abandonar não só suas casas, mas também sua identidade? O problema também está chegando ao hemisfério norte. Shishmaref, uma pequena vila no Alasca, enfrenta a erosão costeira e degelo do permafrost. O mar avança. A terra afunda. E os moradores, em sua maioria indígenas, estão vendo seu lar desaparecer dia após dia, mesmo sem um furacão, sem terremoto, sem guerra. Só o clima fazendo o trabalho devagar. E até mesmo as Maldivas, tão conhecidas pelo turismo de luxo, enfrentam um futuro sombrio. Com a maior parte do território a menos de 1 metro do nível do mar, o risco de desaparecimento total é real. A verdade é que viver numa ilha está deixando de ser um sonho tropical e se tornando um pesadelo para muitos povos. Número 2. Cidades fantasmas, onde o silêncio fala mais alto. Há lugares no mundo onde o tempo parou, onde a vida um dia existiu em plena atividade, mas agora só restam ruínas, estruturas corroídas pelo vento e pelo abandono, e um silêncio que assombra até os visitantes mais céticos. As cidades fantasmas são retratos congelados de decisões políticas equivocadas, desastres ambientais, guerras, colapsos econômicos ou simplesmente da fuga humana diante do insuportável. Um dos casos mais emblemáticos é Pripyat, na Ucrânia. Construída nos anos 1970 para abrigar os trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl, Pripyat era uma cidade modelo da União Soviética. Moderna, planejada, com escolas, centros esportivos e parques de diversão.
Mas tudo mudou em 1986, quando o reator número 4 da usina explodiu. Em questão de horas, os 50 mil moradores foram evacuados às pressas, deixando para trás uma cidade inteira congelada no tempo. Roupas nas gavetas, brinquedos espalhados, calendários presos na parede. Pripyat virou um lembrete eterno do custo humano da negligência. Do outro lado do mundo, no Japão, a ilha de Hashima, também conhecida como Gunkanjima, ou Lha-Navio, revela outro tipo de fantasma. Por décadas, essa pequena ilha foi um centro de mineração de carvão, habitada por milhares de trabalhadores e suas famílias. Com o auge da industrialização, Hashima se tornou um símbolo do progresso japonês. Mas quando o petróleo substituiu o carvão como principal fonte de energia, a cidade foi esvaziada da noite para o dia. Hoje, prédios cinzentos em ruínas disputam espaço com o vento salgado do mar. É como caminhar por um cenário de filme pós-apocalíptico. Já na Namíbia, a cidade de Kolmanskop parece saída de um sonho surrealista. Construída por colonos alemães no início do século XX, ela prosperou com a descoberta de diamantes. Havia hospital, cassino, escola, fábrica de gelo, em pleno deserto, mas bastou a escassez das pedras preciosas para o luxo virar pó. Hoje, as dunas invadem as casas. Salas de jantar cobertas de areia, corredores onde antes se ouviam risos, agora ecoam o vazio. A natureza, paciente, está lentamente engolindo tudo. E nos Estados Unidos, o caso de Centralia, na Pensilvânia, chama a atenção por um motivo inusitado. O fogo nunca se apagou. Em 1962, um incêndio começou em uma mina de carvão subterrânea e nunca mais foi contido. O chão começou a rachar, exalar fumaça e, em alguns pontos, entrar em colapso. As autoridades evacuaram quase todos os moradores. Hoje, Centralia tem menos de 10 habitantes, uma cidade fantasma onde o perigo está logo abaixo dos pés. O fogo ainda queima. E vai continuar por séculos. Essas cidades abandonadas são testemunhos silenciosos do que acontece quando a presença humana se retira abruptamente. São cápsulas do tempo, memórias em concreto, madeira e poeira, mas também são sinais de alerta. Número 3. Regiões extremas. Quando viver se torna sobreviver. Existem lugares na Terra onde simplesmente viver já é uma forma de resistência. Ambientes tão hostis, isolados ou inóspitos que a presença humana parece um erro de planejamento. E, ainda assim, pessoas vivem ali. Nas regiões mais extremas do planeta, habitar significa adaptar-se, moldar a rotina às condições severas e, muitas vezes, desafiar o próprio corpo e espírito todos os dias. Um exemplo claro disso está na região de Oymyakon, na Sibéria. Este pequeno vilarejo é conhecido como o lugar habitado mais frio do mundo. Em pleno inverno, as temperaturas podem atingir menos 50 graus Celsius ou até menos. A vida cotidiana exige roupas pesadíssimas, motores que funcionam o tempo todo para não congelar, e hábitos alimentares que priorizam carne crua ou congelada, como o estroganina, peixe cru servido em lascas, direto do gelo para o prato. A agricultura é impossível, o sol mal aparece, e mesmo assim, cerca de 500 pessoas vivem lá. Por escolha ou herança, elas aprenderam a enfrentar um frio que mataria em minutos qualquer um despreparado. Do outro lado do espectro térmico, temos locais como o deserto de Lut, no Irã, um dos pontos mais quentes da Terra. Em 2005, sensores da NASA registraram ali uma temperatura de superfície de 70,7 graus Celsius. Calor suficiente para fritar um ovo no chão. Não há vegetação, quase não há vida, mas ainda assim, tribos nômades e assentamentos esparsos existem nos arredores. Nessas regiões, viver significa aproveitar ao máximo os recursos mínimos: sombra, água e tempo. Na América do Sul, a Cordilheira dos Andes abriga comunidades em altitudes superiores a 4.000 metros. Os efeitos da altitude são brutais: falta de oxigênio, frio intenso,
dificuldade para cultivar alimentos e um constante desgaste físico. Mas ali vivem pastores, mineiros e pequenos vilarejos indígenas que preservam tradições milenares. Os corpos se adaptam: pulmões maiores, sangue mais rico em glóbulos vermelhos, uma fisiologia que evoluiu com o ambiente. E então, há lugares como o Ártico canadense ou as aldeias Inuit na Groenlândia, regiões em que a escuridão pode durar meses e o isolamento é quase absoluto. Nessas paisagens cobertas de gelo, a vida humana depende da caça, da cooperação e de uma resistência cultural impressionante. É um mundo em que não há estradas, onde o mar congela e se torna rota, onde o vento pode derrubar uma pessoa e onde a solidão é companhia constante. Essas regiões extremas são os limites do que o ser humano pode suportar. Elas nos lembram que, por mais que tenhamos dominado boa parte do planeta, ainda há lugares que exigem respeito, coragem e uma profunda conexão com a natureza bruta. Habitar esses pontos é mais do que viver. É desafiar os próprios limites todos os dias. Número 4. Superaglomerados humanos. Quando não há espaço nem para respirar. Se nas regiões extremas a vida parece solitária e quase impossível, nos superaglomerados urbanos o problema é o oposto. Há gente demais, espaço de menos, e tudo se sobrepõe. Corpos, prédios, fios, ruídos e cheiros. Nessas áreas densamente povoadas, o desafio não é sobreviver ao isolamento, mas sim ao colapso de infraestrutura, à ausência de privacidade e à constante competição por recursos básicos. Um dos exemplos mais chocantes vem de Dhaka, capital de Bangladesh, onde a densidade populacional ultrapassa 45 mil pessoas por quilômetro quadrado em algumas regiões. A cidade pulsa como um organismo vivo, caótico e imprevisível. Milhões de pessoas se espremem em ruas estreitas, mercados lotados, trens onde passageiros não cabem apenas dentro. Eles também viajam sobre o teto e pendurados nas portas. O sistema de transporte entra em colapso diariamente. A luz falha, a água falta e o ar é espesso de poluição e calor. Ainda assim, Dhaka cresce, atraindo migrantes que buscam uma vida minimamente melhor. Outro exemplo é Manila, nas Filipinas. Os bairros mais pobres da cidade convivem com mais de 70 mil pessoas por quilômetro quadrado, formando comunidades onde barracos de madeira e metal dividem o pouco espaço com postes, bueiros e becos. Viver ali é compartilhar o quarto com 6, 8 ou 10 pessoas. É ver as ruas se tornarem banheiros, cozinhas e locais de descanso. Tudo ao mesmo tempo. É conviver com enchentes constantes, doenças e violência. Mas também com uma impressionante resiliência humana. Uma capacidade de sorrir e resistir mesmo quando o mundo parece desmoronar ao redor. Mumbai, na Índia, abriga a favela de Dharavi, talvez o exemplo mais conhecido de urbanização extrema. Com cerca de 1 milhão de pessoas em pouco mais de 2 quilômetros quadrados, Dharavi é uma cidade dentro da cidade. O que choca não é apenas a densidade, mas a vida pulsante ali dentro. Pequenas fábricas, mercados, templos e escolas operam entre vielas estreitas onde mal se pode esticar os braços. A vida se encaixa em fendas, escadas improvisadas e lajes compartilhadas. Esses superaglomerados urbanos são consequência direta de desigualdade, falta de planejamento urbano e crescimento populacional descontrolado. Mas também revelam um lado pouco discutido: a criatividade forçada. Nessas cidades, cada centímetro é aproveitado ao máximo. Vende-se comida na calçada, mora-se sobre o comércio, estende-se a vida para cima, para baixo, onde houver espaço. O custo psicológico também é alto. Muitos habitantes desses locais relatam sentir-se sufocados, privados de silêncio e até de ar. No fim, esses superaglomerados mostram um cenário que pode se tornar cada vez mais comum no futuro. Cidades espremidas entre crescimento econômico desigual e população crescente, onde a maior riqueza é, paradoxalmente, o espaço vazio, aquele que ninguém tem. Número 5. Fronteiras mortas, onde o abandono é estratégico.
Se nos megas aglomerados urbanos o ser humano disputa cada centímetro para existir, há lugares no mundo onde ocorre exatamente o contrário. Vastas áreas vazias, silenciosas, onde ninguém vive, não por falta de espaço, mas porque estar ali é perigoso demais. O abandono, nesses casos, não veio da escassez ou do colapso. Veio da estratégia. São territórios onde a presença humana foi retirada, bloqueada ou desencorajada por razões políticas, militares ou diplomáticas. São espaços em suspenso, onde o tempo parou porque alguém decidiu que era mais seguro assim. E talvez o melhor exemplo disso seja a zona desmilitarizada entre as Coreias. Um corredor de 250 quilômetros de extensão, com 4 quilômetros de largura, que corta a Península Coreana ao meio. De um lado, a Coreia do Sul. Do outro, a Coreia do Norte. Entre elas, não há casas, escolas ou comércios, apenas torres de observação, cercas, câmeras e campos minados. Desde o fim da Guerra da Coreia, em 1953, a zona desmilitarizada se tornou uma das áreas mais vigiadas do planeta. Mas, de forma irônica, também virou um refúgio da vida selvagem. Sem presença humana constante, a natureza tomou conta. Cervos, ursos e até leopardos vagueiam por lá como se soubessem que, naquele espaço controlado, o perigo é humano. Outro lugar onde o tempo parou é Varosha, em Chipre. Nos anos 1960 e início dos 70, esse bairro à beira-mar era um paraíso turístico, destino de celebridades e milionários. Mas em 1974, após a invasão turca ao norte da ilha, os moradores fugiram e nunca mais voltaram. Desde então, Varosha está fechada, cercada por arame farpado e sendo patrulhada por soldados. As fachadas dos hotéis estão caindo, vitrines ainda exibem manequins desbotados e os apartamentos permanecem com móveis intactos, como se os donos fossem voltar a qualquer momento. O mesmo acontece nas zonas de conflito do Cáucaso. A disputa entre Armênia e Azerbaijão por Nagorno-Karabakh deixou vilarejos inteiros vazios. Casas mobiliadas, quadros nas paredes, brinquedos esquecidos no chão. Tudo indica que ali havia vida. Mas guerras que parecem não ter fim forçaram os habitantes a irem embora, e muitos nunca mais puderam voltar. Essas zonas fantasmas não são apenas lugares sem gente. São pedaços de terra onde a memória ficou presa, onde o silêncio pesa mais que o barulho da guerra, porque ele carrega a atenção de tudo o que já aconteceu e do que ainda pode acontecer. Número 6. Lugares abandonados pelo progresso. Quando a modernidade deixa ruínas para trás. Às vezes, o silêncio de um lugar não vem da guerra nem do medo, vem da pressa, vem da forma como o mundo moderno avança, impaciente, deixando para trás tudo o que não consegue acompanhar o ritmo. Quando o desenvolvimento escolhe seus caminhos, ele também decide quem será esquecido. E o resultado não são apenas áreas vazias, são ruínas modernas, criadas não pela destruição, mas pelo abandono. Nos Estados Unidos, por exemplo, rodovias interestaduais mudaram o mapa do país e mataram cidades inteiras no processo. A lendária Rota 66, que ligava Chicago a Los Angeles, deixou para trás vilarejos como Amboy, na Califórnia. Quando a nova Interstate 40 foi construída, os viajantes simplesmente pararam de passar. Restou um posto de gasolina abandonado, um letreiro de Roy's Motel que já não pisca mais, e o silêncio do deserto, onde antes havia movimento. Do outro lado do mundo, na Coreia do Sul, o progresso tomou outra forma, mais digital, veloz e implacável. Enquanto Seul se projeta como uma das capitais tecnológicas do planeta, bairros inteiros vão sendo apagados do mapa. Um bom exemplo é Guryong, uma comunidade precária às margens do distrito luxuoso de Gangnam, que resiste como pode à modernização. Aqui, cada novo arranha-céu significa o desaparecimento de mais uma rua, mais uma história e mais uma memória engolida pelos escombros. Na China, o abandono não vem depois do uso. Ele chega antes mesmo que a vida comece. O fenômeno das cidades fantasmas mostra um outro lado do excesso. Construções em massa, rápidas demais, para populações que nunca chegaram.
Em lugares como Kangbashi, na região de Ordos, há avenidas largas, prédios recém-construídos, iluminação moderna, mas quase ninguém para usar tudo isso. É um progresso que se adiantou ao tempo e agora ecoa vazio pelas ruas. E no Brasil, o esquecimento tem trilhos. Ferrovias que antes ligavam cidades e moviam economias, agora se perdem entre o mato e a ferrugem. Cidades que floresceram ao redor das linhas férreas foram morrendo lentamente com o abandono dos trens. Em Araguari, Minas Gerais, a antiga estação ainda está de pé, não como ponto de partida, mas como ruína de um país que desistiu de continuar por aquele caminho. Esses lugares não foram destruídos por guerras ou terremotos. Foram deixados para trás por decisões estratégicas, mudanças tecnológicas ou planos de desenvolvimento que seguiram em outra direção. São os esqueletos do progresso, estruturas que ficaram obsoletas antes mesmo de envelhecer. Número 7. O fator humano. O que nos faz ficar ou partir? Por trás de cada número, cada estatística e cada mapa de calor populacional, existe uma razão profundamente humana. Pessoas não escolhem viver em lugares superlotados ou abandonados por acaso. Há histórias por trás dessas escolhas, de sobrevivência, de fé, de trabalho, de cultura, de pertencimento. E é isso que torna o tema da densidade populacional tão fascinante. Ele fala mais sobre quem somos do que onde estamos. Nos lugares com alta concentração populacional, como Dhaka, Manila ou Lagos, o caos aparente é, muitas vezes, o reflexo de esperança. Milhares de pessoas migram diariamente para essas cidades em busca de oportunidades, trabalho, estudo, saúde, segurança. Mesmo quando o espaço físico é escasso e a infraestrutura falha, a promessa de um futuro melhor continua atraindo multidões. É a lógica do menos pior. Para muitos, viver espremido entre milhões é mais viável do que sobreviver isolado na miséria rural. Por outro lado, nas cidades que estão sendo esvaziadas, o que se vê é uma ausência de futuro. Quando uma comunidade perde seus empregos, seus jovens, seus serviços essenciais, ela começa a morrer lentamente. Não é que as pessoas queiram ir embora. Muitas vezes, elas são obrigadas a deixar para trás suas raízes. A decisão de partir não é um gesto de liberdade, mas de desespero. É a fuga do silêncio, da estagnação, da invisibilidade. Em ambos os extremos, o que está em jogo é a dignidade. Superpopulação e abandono são sintomas de um mundo em desequilíbrio. São resultados de políticas públicas falhas, de desigualdades históricas, de economias instáveis. Mas também são janelas para entender como os seres humanos se adaptam, resistem e transformam o espaço onde vivem. E há algo ainda mais curioso: o afeto pelo lugar. Em muitos dos lugares mais inóspitos ou densamente povoados do mundo, as pessoas demonstram um apego impressionante à terra onde nasceram. Mesmo quando tudo indica que seria melhor sair, elas permanecem. Às vezes por tradição, por família, por fé. Outras vezes, por simples teimosia. O pertencimento é um sentimento que não se mede por densidade demográfica. Quando olhamos para mapas populacionais, para gráficos de crescimento ou para rankings de densidade, corremos o risco de esquecer que estamos falando de gente, de vidas, de histórias. A densidade de um lugar não diz só quantas pessoas cabem ali, mas o quanto elas se esforçam para continuar existindo, com dignidade, com sonhos, com esperança. No fim das contas, o que define se um lugar está cheio ou vazio não é apenas o número de habitantes por metro quadrado, mas a força dos motivos que fazem alguém decidir ficar. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo. Qual lugar mais te surpreendeu? E me diz, você conseguiria viver num lugar com 10 milhões de pessoas ao seu redor? Ou prefere o silêncio de um vilarejo esquecido? A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!